Precisam de paz. Eu preciso de paz, eu quero paz. Mas na verdade o nome paz é um acrônimo que forma a palavra paz. Então o P é preocupação, nós falamos semana passada, vamos continuar esse assunto da preocupação hoje. Semana que vem nós falaremos de ansiedade, a pastora Márcia vai estar ministrando sobre ansiedade aqui, vai ser uma bênção, se prepara, ela esteve conosco aqui no outro culto, vai ser muito legal. E na última semana eu estarei ministrando, fechando essa série, que é o Z. O Z, eu quase falei aqui, mas eu não vou falar, eu vou falar só lá no último dia, o que é o Z. Então, não é zen, viu, irmãos? Não é ficar zen, já vai tirando seu cavalinho da chuva, que não tem nada com zen, não. Mas é algo muito legal, que vai ser falado, algo revelador da palavra de Deus, que vai mexer demais com a sua vida, eu tenho certeza. Então, só voltando um pouquinho, semana passada nós começamos falando dos malefícios que a preocupação nos traz. Trabalhamos em cima do personagem de Elias. Elias, ele tinha guerreado, ele tinha matado os profetas e estava bem cansado, foi para casa e recebeu uma mensagem. A mensagem da Jezabel dizendo: Elias, você vai morrer. Elias ficou com medo, se isolou e teve vontade de tirar a vida. E hoje nós vamos dar continuidade nisso, e eu quero ler com você, lá em primeiro livro dos Reis, não é Primeira Reis, é primeiro, porque é um livro, Primeiro Reis, diz assim, primeiro livro dos Reis 19, do 9 ao 10, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Então, só voltando, Elias tinha guerreado, matou todo mundo e foi para a caverna, porque ele ficou com medo de morrer. Chegando lá, ele pediu a morte. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Então, a confusão na mente de Elias, e muitos de nós somos assim. Estamos lá correndo, trabalhando, fazendo coisas, quando nós vamos para a nossa caverna, que muitas vezes a nossa caverna se chama travesseiro, se chama cama, se chama o nosso quarto. Nós apagamos as luzes e vem uma enxurrada de informações na nossa mente, no nosso pensamento, e isso acaba muitas vezes conosco, preocupações, e assim vai. Então Elias estava na caverna, e aqui a Bíblia diz assim: o Senhor aparece a Elias, e a palavra do Senhor veio a ele, falando assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então, Deus pergunta para Elias o que ele estava fazendo lá, e Elias responde. Passado um tempinho, Deus faz de novo, Deus faz mais uma pergunta para Elias. Olha a pergunta que Deus faz para Elias lá um pouquinho mais na frente. Primeiro livro dos Reis 19, de 13 a 14. Quando Elias ouviu Deus, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha que interessante. Deus faz duas perguntas para Elias. Elias dá duas respostas para Deus. Só que as duas perguntas de Elias e as duas perguntas de Deus e as duas respostas de Elias são iguais. Deus faz duas perguntas iguais para Elias. Por quê? Qual a razão de fazer uma pergunta, passa um tempo, faz de novo a mesma pergunta? E qual a razão da resposta ser a mesma? Elias respondeu e depois ele respondeu de novo. Por quê? Qual é a razão disso? Antigamente, na cultura judaica,
tinha um costume que as pessoas se vestiam quando elas tinham algum problema, quando elas tinham alguma dificuldade, quando elas tinham alguma luta, algum desafio. As pessoas se vestiam com pano de saco. É um pano parecido com esse aqui é bem frajuto, bem vagabundo, vamos dizer assim. Mas lá era um pano diferente. Talvez era um pano de uma marca famosa, não sei. Mas era um pano de saco. E se vestia com pano de saco. A pessoa passou por algum problema, por algum trauma, por alguma preocupação, por algum medo. Algo estava incomodando, algo estava tirando a paz interior dessa pessoa. Então o que ela fazia? Ela se vestia de pano de saco, pintava o rosto de cinza, jogava terra na cabeça e ia para a praça, ficava numa praça pública, sentada, esperando as pessoas passarem. E as pessoas começavam a passar. Então vinha uma pessoa, passava, via aquela pessoa ali, perguntava, ela levantava e falava assim: o que você está fazendo aí? E ela falava: eu estou com problema, eu estou com dificuldades, a minha vida não está fácil, eu estou com isso, e falava. Aí essa pessoa que perguntou, ia embora, não falava nada. E ela ficava lá, ia embora, aí voltava, e mais uma pessoa: o que você está fazendo aí? E a pessoa falava, e passava o dia inteiro respondendo para as pessoas que passavam sobre o problema dela. Por que acontecia isso? Porque hoje a psicologia e a atualização, o coaching trabalha muito com isso, com a resposta. A cura quando nós falamos, a cura quando nós abrimos aquilo que está dentro de nós. Há uma necessidade. Deus não perguntou para Elias 2 vezes porque Deus não sabia dar respostas. Deus perguntou para Elias 2 vezes porque Elias tinha necessidade de falar. Necessidade de pôr para fora, necessidade de desabafar. Uma das razões que tem levado muitas pessoas à depressão, à vontade de tirar a vida, à vontade de se suicidar, muitas das razões é o silêncio. As pessoas não falam, as pessoas não se abrem, as pessoas não querem mais falar. Por quê? Por que elas não falam? Por que elas não se abrem? Porque é vergonhoso falar. É vergonhoso abrir as nossas mazelas. É vergonhoso abrir as nossas caixinhas. A vulnerabilidade nos dias de hoje, ela não é bem vista pela sociedade. O que vão pensar de mim se eu falar que a minha empresa está quebrando? O que vão falar de mim se eu disser que eu estou endividado? O que vão falar de mim que eu pisei na bola? O que vão falar de mim se eu disser que a minha família está com problema? Então, na verdade, a cultura que nós vivemos hoje, ela diz que nós precisamos ficar reservados. Não se abre não fala não. Só que veja bem, queridos, quando nós lemos a história de Elias, nós não entendemos o contexto, mas esse contexto que Elias está conversando com Deus aqui, não é um contexto de romantismo, não é um contexto de shopping center, é um contexto de guerra. Elias vem de um problema, ele estava lá envolvido com uma tarefa, ele sai disso, ele vem para uma situação, e quando ele se depara no silêncio da noite, ele entra em crise. Ele tem vontade de tirar a vida, ele fica com medo, só que Deus, ele dá o caminho para Elias. E aí Elias começa a falar com Deus, só que Elias não está calmo, Elias não está bem. Quando nós estamos emocionalmente afetados por alguma coisa, nós não temos equilíbrio muitas vezes para responder. Nós não temos equilíbrio para falar, nós não temos vontade nem de falar, mas se for para falar, nós vamos querer já soltar os cachorros nas pessoas. E aqui Deus faz a pergunta para ele, talvez Elias respondeu na primeira vez assim: olha, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Aí Deus pergunta de novo, eu acredito, isso é uma coisa que eu estou imaginando,
Elias talvez falasse assim: Deus, você não está entendendo, eu estou te dizendo, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Deus, o Senhor não tem visto a minha vida, eu tenho cuidado, eu tenho feito, e o Senhor não está entendendo. Outra coisa, Deus, olha aqui, escuta bem, os israelitas rejeitaram a tua aliança, isso me indigna, isso me deixa em crise, isso mexe comigo. Tem mais, quebraram os teus altares, o Senhor não está vendo? Mataram todos os profetas à espada, eu estou sozinha. Ele fala, eu sou o único que sobrou, e agora vão me matar. E é nesse momento, quando nós estamos emocionalmente afetados, nós nos tornamos pessoas às vezes irritadas, bravas, e falamos coisas que as pessoas não merecem ouvir, mas no fundo, a nossa alma doente, ela reflete aquilo que não é bom. E foi exatamente o que Elias fez aqui, mas havia um propósito, o propósito maior era esse, a chave para nós sermos curados de uma depressão é falar, é se abrir, é colocar para fora aquilo que está dentro de nós, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos consumindo. A chave para nós recebermos cura de problemas emocionais é colocar para fora. Mas infelizmente nós estamos nos dias de hoje, cada dia num sistema, infelizmente essa é a realidade, queridos. Eu me esforço para não falar das redes sociais, mas infelizmente, porque na verdade eu estava até ouvindo uma pessoa falar, não adianta nós brigarmos com as redes sociais, porque está aí, é isso que vai ser e vai ser assim. Eu concordo, eu não estou aqui para brigar com as redes sociais, quem sou eu? Mas o que eu tenho dito é que nós estamos sendo influenciados, e as redes sociais têm tentado mudar quem nós somos. Esse dia eu estava assistindo o Fantástico, e no Fantástico passou uma programação, e eles estavam entrevistando as moças, porque os aplicativos, agora você põe um aplicativo, já viu esse aplicativo? Esses dias o Caio falou assim, pai, vamos ver como você vai ficar com 80 anos. Eu falei, cara, não quero ver não, velho, eu estou bem assim, quero ver quando, deixa isso quieto, não, eu vou fazer uma foto sua aqui. Ele fez, fiquei horroroso, irmãos. Jesus de Nazaré, é bom que dá para ter uma ideia, se começar a se cuidar. Pensa num homem feio. E a Luciana falou assim, parece com a sua mãe, você está xingando minha mãe de feia, é verdade isso? Aí ela falou, você está parecendo com a sua mãe, agora se sua mãe é feia, não sei. Mas irmãos, então, aí o que as pessoas estão fazendo? Elas chegam nas clínicas de estética e falam assim, eu quero ficar igual isso aqui, ó. Impossível, não tem como. Ou seja, nós estamos sendo mudados por um sistema que está destruindo as pessoas. Isso está acabando conosco, tem acabado com as pessoas, tem acabado com a nossa emoção, tem acabado com o nosso, então nós vamos ficando vítimas de um sistema. E aí, queridos, o que vem acontecendo? As pessoas falam, não fala nada para ninguém não, dos seus problemas, não abre nada para ninguém não, vai levando, você está preocupado? Vai passar, preocupação passa. É normal, todo mundo está assim hoje, você não está vendo a loucura aqui, está todo mundo assim meio doido, está todo mundo querendo, você não é comum, está querendo tirar a vida, está todo mundo querendo tirar a vida, você nem vai tirar a vida, fique em paz, você não vai tirar não. Por quê? Todo mundo está assim, e nós vamos nos contentando, aceitando essa mentira. Tem uma coisa que, isso é interessante, porque eu ia contar outra coisa, mas vou contar um negócio que eu estive na África esse tempo atrás, Moçambique, e lá é interessante, porque lá tem muitas culturas, e tem uma delas que é a seguinte, o pastor, eu falei, graças a Deus que eu nasci no Brasil, o pastor, ele que faz o culto fúnebre, ele é a pessoa mais importante do velório lá, ele é a pessoa mais importante do velório. E aí eles enterram a pessoa que morreu, graças a Deus que não é o pastor, né? Enterra a pessoa que morreu, e depois vão para uma casa fazer uma festa.
E eles fazem uma festa tipo assim, o dia inteiro, e vira o dia, fazendo festa. Para quem? Para o pastor ou para o morto? Não, para os dois. Não, brincadeira. Na verdade eles celebram, o cara morreu, eles fazem festa. E aí eu perguntei, mas por quê? Vocês ficam tristes ou alegres na festa? Aí eles falaram assim, a gente fica triste, mas ficamos comendo. Então, ou seja, tipo assim, estamos tristes com a pessoa que foi, mas o importante é comer. E o pastor fica sentado numa mesa sendo servido. O cara que faz o casamento, Aías, fica sendo servido. Imagina, fica sendo o tempo todo, não, ele tem que ir. Imagina, você faz o velório e ainda você tem que ir lá comer churrasco. Eu fiquei pensando, como é que concilia uma coisa com a outra? Comida, com morte, com festa, com não sei o quê, mas é a cultura de lá. E por que eu estou dizendo isso? Não tem nada a ver com a administração, mas por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente, na cultura judaica, existiam as carpideiras, não é carpinteiras, é carpideiras. O que são as carpideiras? Mulheres que eram pagas para chorar no velório. Imagina, irmãos, que morre alguém e aí está todo mundo, sabe aquela pessoa que as pessoas querem que morre? Então, ninguém vai chorar, você já sabe que ninguém vai chorar, você contrata as carpideiras. Elas vão para o velório, porque aí vai ter choro. Então as carpideiras eram contratadas, eram pagas para isso, contratavam um flautista. O flautista começava a tocar flauta lá, e as mulheres começavam a chorar, ai meu Deus, e não tinha nada a ver com o morto, e ela passava a mão no morto, beijava a testa do morto, porque beijo na testa é quando casa e quando está morto. Beijava, meu Deus do céu, e aí o flautista criava um ambiente, todo mundo começava a chorar. Todo mundo começava a chorar por causa de quem? Não por causa do morto, mas por causa das carpideiras. Então, ai, meu Deus, já se via, elas gritavam, chorava de preto, tudo lá chorando, para criar um clima dentro do velório. Por quê? Nós estamos falando aqui num tom de brincadeira, mas isso tinha um sentido. Porque nessa hora é necessário chorar. Nessa hora é necessário pôr para fora. Nessa hora de dificuldade é importante chorar. O choro, inclusive, ele, fisiologicamente falando, ele é bom muitas vezes. É necessário nós chorarmos para extravasar, para limpar, para tirar. Mas o que nós temos feito nos dias de hoje? Nós estamos aprendendo que chorar é errado. Quando nós somos crianças, quando nós éramos crianças, e as crianças de hoje em dia, o que os pais falam para as crianças? Homem não chora. Homem não chora. Então a criança cresce com essa ideia de que homem não chora. E as mulheres também não choram. E ninguém pode chorar, não vamos chorar aqui não há motivo de choro não. Um dia, eu estava jogando bola com uma pessoa, e foi engraçado isso, porque às vezes eu estou brincando de bola, porque eu brinco, eu não jogo bola, eu brinco, né? E eu comecei a dar risada, e o cara falou, engole, para de dar risada, engole esse sorriso aí, vamos jogar sério. Eu falei, estou brincando, velho, não estou disputando a Copa do Mundo não, mas tem gente que é doido, né? Então, o que acontece? Tipo, não pode chorar, e muitas vezes, queridos, nós estamos debaixo dessa mentira de que homem não chora, de que não pode chorar, de que se chorar você está errado, mas o choro faz parte. Eu pergunto para você, quando foi a última vez que você realmente se quebrantou? Quando foi a última vez que você chorou? Quando foi a última vez que você extravasou? Que você colocou para fora tudo aquilo que estava te corroendo, aquilo que estava te incomodando, aquilo que estava, sabe, te destruindo por dentro? Precisamos às vezes chorar, faz parte. Jesus também chorou, a Bíblia fala sobre isso, mas nós não choramos, porque também é vergonhoso chorar, é vergonhoso se expor, é vergonhoso ser vulnerável. Não podemos ser vulneráveis nos dias de hoje. Se souberem, o que vão pensar? Infelizmente, com isso, queridos, muitos de nós estamos sendo acometidos de tantas doenças. As doenças psicossomáticas, elas são ligadas ao nosso emocional. E você sabia que quando você passa por desafios e você não chora,
Você sabe que precisa chorar, mas você não chora. Talvez a probabilidade, 90% dos casos, é de você desenvolver um câncer no sistema digestivo. Por quê? Já viu aquela, eu não sei se já aconteceu com você quando você está com aquele negócio dentro de você aqui, um negócio estranho que começa a subir, parece que vai sair pela boca e você começa a passar mal. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, uma angústia, um negócio assim. Se nós segurarmos isso, isso vai atrapalhar a nossa vida física. Quantos casos de câncer que foram diagnosticados e cada vez mais a ciência tem provado que está relacionado ao emocional. Nós não estamos dizendo que é geral isso, mas a maioria. Ou seja, nós precisamos aprender a usar os meios que Deus nos dá. Por exemplo, o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É como o nosso corpo. Por exemplo, eu tenho essa mão, tenho essa e os meus pés. Essa mão precisa dessa. O meu cérebro funciona de acordo com tudo que está aqui. Agora eu fico pensando que nós às vezes participamos de um grupo como esse, de uma igreja que tem 2.000 pessoas. E continuamos convivendo com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas. Eu não estou dizendo que você tem que ficar abrindo sua vida para todo mundo. Uma das ferramentas que Deus coloca nas nossas vidas é o corpo de Cristo. Nós temos os nossos lives para que talvez as pessoas possam ser ajudadas, para que você possa ser ajudado. Uma outra ferramenta é a própria psicologia. Eu não descarto a possibilidade também das pessoas, de repente, procurar um psicólogo, procurar uma terapia, mas eu reafirmo, a cura para toda depressão está em Deus. Amém, queridos? Está em Deus. Nós não podemos ignorar um tratamento, uma terapia, não estou dizendo isso. Mas o problema é que quando eu fico dependente de medicamentos, isso é perigoso. Isso é perigoso, porque as pessoas, às vezes elas estão com um problema e tomam remédios. Só que aquela dose de remédio vai gerar um efeito nela. Beleza, ok. Aí vem aquela adrenalina, aquela agitação, ela fica a 1.000 por hora. Só que vai passar o efeito do medicamento. E ela vai precisar de mais uma injeção. Levanta. À medida que o tempo vai passando, ela vai criando dependência desses medicamentos. E isso vai gerando um efeito sanfona, um efeito estufa, um negócio que vai acontecer, ela vai ficar dependente. Uma hora vai, uma hora vem, uma hora precisa, outra hora não precisa. Infelizmente é isso. Então eu acredito que nós precisamos, sim, contar com ajuda técnica, mas acima da ajuda técnica, a principal ajuda é do Espírito Santo, amém, querido? É de Deus. Nós precisamos contar com o nosso Deus, com o corpo de Cristo, com a estrutura da igreja. Faça isso, porque uma vez que você não faz isso, o diabo vai te sequestrando, o diabo vai te roubando. Você sabia que há um propósito, o sequestro do propósito na vida das pessoas? Tem um sequestro, tem uma sequestradora chamada preocupação. A preocupação, eu coloquei sequestro de propósito. Por quê? Porque o sequestro não é uma coisa fácil. Graças a Deus eu nunca fui sequestrado, e nem serei, nem você, em nome de Jesus, amém, querido? Você recebe esse toque aí, mas o sequestro do propósito, ele é mais ou menos o seguinte. Esses dias eu estava assistindo um filme e tinha uma moça que foi sequestrada. E essa moça estava num cativeiro. O cativeiro não tinha janela, só tinha uma cama, água e ela estava acorrentada. Então eu fiquei pensando, quando as pessoas estão cativas, eu fiquei pensando naquela moça. Eu fiquei pensando quantas pessoas estão sendo sequestradas pela preocupação.
A preocupação sequestra os nossos propósitos. E o sequestro, ele é tão violento e tão frio, que ele te isola, ele te coloca num cativeiro, te coloca num lugar frio, num lugar que você não vê luz, não vê água, não vê ar, não vê nada. E você está preso ali. Quantos de nós estamos aqui hoje, nessa noite talvez, sendo vítimas do sequestro, da sequestradora chamada preocupação? E o que a preocupação sequestra das nossas vidas? Sequestra a alegria de viver, sequestra o prazer de viver, sequestra o amor pelas pessoas, sequestra a dádiva da vida, sequestra o que eu comecei falando aqui, a celebração da vida, a celebração dos amigos, sequestra a emoção de voltar para casa. Talvez você está aqui, mas puxa, vou ter que voltar para casa. Sequestra a emoção de você ter filhos, de você fazer uma viagem. Nada está bom, porque a preocupação tem sequestrado a sua vida, tem sequestrado a sua liberdade. E quantos de nós estamos cativos, presos, fechados num quarto, fechados numa caverna, fechados ali, talvez a nossa caverna está lá. E nós estamos aceitando isso, aceitando viver essa vida. Mas é incrível, queridos, que Deus, Ele, através dessa história de Elias passou por todos esses problemas, estava na caverna, mas Deus tinha um plano para a vida de Elias, assim como Ele tem um plano para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Se existem pessoas aqui que estão sendo vítimas do sequestro da preocupação, eu profetizo cura na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero fazer um ato profético agora. Eu quero te encorajar, rapidinho, 30 segundos, se você puder fazer isso. Fechar os seus olhos, fecha os seus olhos agora, e começa a falar com Deus, a pedir para o Espírito Santo te curar. Começa a falar: Espírito Santo, vem através da minha vida, Espírito Santo, muda o meu interior, tira toda a preocupação, me dá leveza. Fala para o Espírito Santo, começa a falar com Ele, começa a ser cheio aí do Espírito Santo. Senhor, nós cremos no Teu poder, traz cura nessa noite, tira toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a agitação, toda a angústia, todo sentimento depressivo, todo sentimento suicida, tudo aquilo que realmente tem nos consumido. Senhor, nos tira desse cativeiro. Oh, Espírito Santo, Tu és poderoso para fazer todas as mudanças necessárias dentro de nós. Só o Senhor pode, ninguém pode. Igreja não pode, o homem não pode, o sistema não pode, o dinheiro não pode. Mas o Senhor pode. Eu profetizo sobre a vida de cada um aqui a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo já está produzindo cura em algumas pessoas aqui. Já está trabalhando no interior de vocês. Sabe por quê? Porque uma das coisas, queridos, que nós precisamos ter convicção é de que quando nós estamos sendo ministrados aqui, há uma guerra espiritual. Há uma guerra. Só que, aonde que nós prevalecemos? Aonde que nós vencemos? Primeiro, tendo revelação da cruz. E segundo, tendo convicção de que o diabo anda ao nosso derredor. Ao derredor, porque dentro das nossas vidas está o Espírito Santo. Você tem que ter convicção que o Espírito Santo está dentro de você. Então todas as vezes que você tiver uma ativação dessa, ou todas as vezes que você estiver andando, todas as vezes que a preocupação vier querer te prender no cativeiro, você tem que ter revelação: eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, amém, queridos? Você precisa ter essa revelação. E aí, Deus, Ele chama Elias. Lá em 1º livro dos Reis, 19:11, parte A, Deus fala assim com Elias: o Senhor lhe disse, o Senhor disse para Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Olha como que funcionam as coisas nas nossas vidas. O mundo espiritual é muito interessante. E nós precisamos entender essa chave de cura para as nossas vidas. Elias, ele estava num problema, ele estava com dificuldade, mas ele desabafa. Depois que ele desabafa, que ele fala, que ele abre o coração, que ele coloca tudo para fora, ele começa a ouvir Deus. Porque quando nós estamos preocupados, irmãos, eu não sei você, mas eu já passei por isso. Quando nós estamos preocupados, nós não temos condições de ouvir nem a pessoa que está na nossa frente. Já viu isso? A pessoa fala com você: ei, você está aqui? Acorda, eu estou falando com você. Fala. Preocupada, cabeça em outro lugar. Somente quando eu coloco para fora, quando eu confesso, quando eu abro meu coração, quando eu desabafo, é que eu começo a ouvir os propósitos de Deus para a minha vida. É nesse momento que Deus começa a ministrar com Elias. A partir do momento que Elias confessa, que ele abre, Deus começa a mostrar o caminho para Elias. Deus começa a mostrar o destino para Elias. E é assim comigo e com você. Quando nós paramos, deixamos a preocupação de lado, queridos, Deus começa a falar os planos que Ele tem para mim e para a sua vida. E Deus tem planos para você, amém? Mas você precisa ouvir Deus. Nós precisamos ouvir. E aqui, né, em 1 Reis 19:15 tem o objetivo do propósito. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. O Senhor fala muito claro com Elias: Elias, saia, me ouça. Só que isso tudo foi depois da chave, de falar, de desabafar, de pôr para fora. E agora Deus chama Elias e dá um propósito, dá um destino, dá um caminho, dá a direção para Elias. Assim Deus, o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus que está falando comigo e com você hoje, aqui nesse lugar. E Deus está chamando pessoas aqui, para sair da caverna, para deixar o cativeiro e se colocar numa posição de avanço, de conquista, de crescimento, porque Deus está fazendo coisas grandes. Deus quer te colocar na estrada, no rumo da vitória, mas você precisa parar de ouvir as preocupações e prestar atenção no chamado que Deus tem para a sua vida, amém, queridos? Tem pessoas aqui que sabe que precisa deixar a caverna, precisa deixar o cativeiro, precisa deixar as preocupações. Deus já falou com você os planos que Ele tem para a sua vida, os propósitos que Ele tem para a sua vida, mas ainda você está se segurando em coisas pequenas. Irmão, saia dessa, assuma o chamado que Deus tem para a sua vida. Foi dessa forma que Deus ativou na vida do Elias aqui, e Elias mudou, ele virou a página, ele saiu daquele lugar e foi cumprir o destino dele. Deus quer usar a sua vida para você cumprir o seu destino, mas enquanto nós estivermos presos em coisas pequenas, sabe aquela história de você quer ir, mas você não fica olhando para trás? Quantos de nós ficamos olhando para trás e perdemos tantas coisas? Em nome de Jesus, eu profetizo libertação nessa noite. Liberdade, as preocupações não vão roubar, não vão sequestrar a sua vida em nome de Jesus. Não vão sequestrar os sonhos que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, amém? E eu quero ler aqui com vocês alguns sintomas que pode, talvez, trazer uma identidade. Se você está realmente no cativeiro, se você é vítima de um sequestro emocional, se você realmente está passando por sintomas depressivos, é óbvio que tem muitas formas. Eu não sou psicólogo, irmãos, mas lidando com muitas pessoas nos últimos anos, a gente começa a identificar algumas coisas. Eu queria que você pudesse pensar um pouquinho no que eu vou falar aqui. Como identificar em nós, se nós estamos com sentimentos depressivos, de angústia, de morte ou coisas parecidas? Primeiro, tristeza constante, em grande parte do tempo ou na maioria dos dias. Sentimento de desesperança,
pessimismo, baixa estima, sentimentos negativos constantes. Sabe aquilo lá? Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Já viu pessoas assim? Nada vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Está fazendo sol, não, vamos para a praia, não, vai chover. Sentimento de culpa, impotência e inutilidade. Irmão, semana passada o Espírito Santo falou comigo que tem muitas pessoas presas no sentimento de culpa. E eu quero reforçar isso. Você não tem nada para pagar, porque toda a dívida já foi paga. Liberte-se do sentimento de culpa em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, liberte-se. Sabe, esse negócio de culpa, esquece a culpa, você não tem culpa de nada, você é livre, você não tem nada pode te acusar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém, queridos? Livre-se da culpa. Ai, eu estou culpado por isso, culpado por aquilo, não sei o quê, e as pessoas às vezes falam, você que é culpado mesmo e tal, e é mentira do diabo. Falta de interesse ou de prazer em atividades que antes eram apreciadas. Para os casados, sexo, por exemplo. Insônia ou dormir pouco. Fadiga ou agitação que não pode ser controlada. Falta de apetite e perda de peso, ou comer muito e ganhar peso. Sentir dificuldades de realizar tarefas simples. Nós estávamos conversando com uma pessoa muito importante, que tem muitas decisões para tomar no dia, mas ela falou, eu não consigo mais tomar decisões simples. Decisões simples. Como assim não consegue? Não consigo. Não consigo. Precisa de cura, precisa de ajuda. Pensamentos de morte e suicídio, ou tentativa de suicídio. Sente constantemente que a vida não merece ser vivida. Inquietação, irritabilidade, mau humor, nunca se sente relaxado ou disposto. Olha, se tem uma coisa que realmente demonstra que algo não está bem, é a irritação. Sabe aquela gota d'água que cai no chão te irrita? Alguma coisa está errada. Não é normal. Nós precisamos entender, alguma coisa está errada. Dificuldade de concentração, de lembrar as coisas, de tomar decisões. Ansiedade constante que não acaba, preocupação constante com pequenas coisas, isolamento social por causa da dificuldade de ter uma simples conversa. Isolamento, não, eu não quero falar, deixa quieto. Não, mas isso aí tem que ser resolvido, não, isso é passado, não é. Existem pessoas que, você já viu aquelas pessoas que elas falam algumas coisas para você, mas ela fica sempre remoendo aquela situação? Porque não foi curada. Se você foi curado, resolveu, você vai entrar no propósito. Talvez Elias, 2 vezes a mesma resposta, justamente por isso. Porque Deus percebeu, Elias não está bem. Elias, me explica tudo de novo. Aí sim, Deus colocou Elias no propósito. Problemas com alcoolismo, ou vícios em drogas simples. Alguma coisa está errada. E para concluir aqui, queridos, caminhando já para a conclusão, eu não sei se você se identificou com algumas dessas situações, desses sintomas. Eu quero já pedir para o pessoal da ceia, por favor, se posicionar. Nós vamos encerrar a ministração com a ceia. A ceia faz parte da administração, mas a Bíblia diz, lá em Mateus 11, 28, 29, assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha que interessante. O cansaço físico precisa de descanso. Se eu estou cansado fisicamente, se eu dormir, amanhã eu estou renovado. Se eu for para uma praia, tirar umas férias, eu fico zerado. Mas o cansaço emocional, o cansaço interno, infelizmente, a única forma de nós sermos curados desse cansaço
é de fato tendo relacionamento com o Espírito Santo. É de fato nós nos abrindo, é de fato nós deixando a nossa alma leve. Porque a Bíblia fala assim: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu pergunto, tem alguém cansado e sobrecarregado aqui, assim emocionalmente falando? Se tiver, por favor, levanta suas mãos. Não fique constrangido, querido. Nós precisamos deixar, uma das coisas que as pessoas não são curadas é isso. Ah não, quem vão ver eu levantando a mão. Sabe, semana passada eu fui o primeiro a ajoelhar aqui. Porque eu graças a Deus tenho sido liberto, mas preocupações era uma coisa que estava me roubando. Essa palavra, essa série na verdade tem curado a minha vida. Então levanta suas mãos onde você está. Eu quero pedir para você que está do lado dessa pessoa colocar as mãos, mantenha as mãos levantadas, mantenha levantada. Espírito Santo, ora com essa pessoa que está do lado com as mãos levantadas, coloca as mãos nela, começa a profetizar sobre a vida dela, cura, começa a profetizar restauração, começa a profetizar unção, começa a profetizar vida, deixa fluir aí cura, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro agora, declarando cura sobre essas pessoas, todo cansaço, toda sobrecarga, todo peso, tudo aquilo que o diabo tem colocado, nós tiramos agora pelo poder da palavra. Manda embora agora, dá liberdade, liberdade, liberdade. Você é livre, você é livre, você é livre em nome de Jesus. Toda ansiedade, toda preocupação está repreendido na sua vida, todo espírito de morte, todo sentimento suicida, tudo aquilo que está te incomodando, nós pedimos: Espírito Santo, muda, faz, age, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, também fala aqui, que nós devemos aprender com o Senhor, da mansidão e da humildade, humildade de coração. Infelizmente, a soberba e o orgulho é algo que tem acompanhado muitos de nós, e nós não queremos colocar aquilo que vai nos expor, mas o Senhor quer que nós sejamos curados através da humildade, a partir dele. O próprio Jesus chorou. E quantos de nós temos dificuldade de nos expor? A chave para a cura da depressão é abrir, é falar, é declarar, é colocar para fora. Nós precisamos usar a palavra. E a Bíblia diz assim: a única forma de nós encontrarmos descanso para as nossas almas é trocando o nosso jugo com o jugo do Senhor. Está difícil, irmão? Está difícil, irmã? Aproveita hoje para trocar. Aproveita hoje para mudar essa história. Aproveita hoje para dizer: eu não quero mais carregar um fardo que não é meu. Amém? Eu vou pedir para você ficar em pé, todos nós. Enquanto o louvor toca aqui, todos nós aqui, a Bíblia fala assim, que para nós participarmos da ceia, nós precisamos examinar a nós mesmos. Então você tem liberdade para tomar ceia, examine a si mesmo, e você pode participar. Você pode tomar essa ceia. Aliás, essa ceia vai ser profética. Eu quero te encorajar, você a sair do seu lugar enquanto nós tocamos, e depois juntos nós vamos tomar essa ceia em nome de Jesus. Amém, queridos? Estão debaixo dessa unção, dessa atmosfera. Sai do teu lugar, pegue o pão, pegue o cálice aí, vamos cear juntos em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua
para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Nós vamos juntos agora participar dessa ceia e vamos fazer de forma profética. Espírito Santo, eu te agradeço por fazer parte da minha vida. Deus, obrigado por ter colocado teu filho na cruz para morrer por cada um de nós. Nós realmente cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, e nós queremos fazer isso agora, Senhor, de forma temerosa, no sentido de reverenciar o Senhor, quem é o Senhor e o que o Senhor fez por cada um de nós. Nós abençoamos esse elemento, santificamos em nome de Jesus. Agora eu vou te encorajar você a só prestar atenção. Se você quiser fechar os seus olhos, enquanto eu vou recitar aqui algumas palavras. Presta bem atenção. Diz assim: quando Jesus disse está consumado, o Pai declarou para todos nós: filhos, filho, filha, pare de olhar com os óculos que não são seus. Esses óculos estão com problemas. Tudo que você vê através dele fica escuro, sem graça e sem vida. O Pai diz: o mundo continua colorido, a cor, a vida nas coisas, a vida continua, e você é, sem dúvida, uma criação minha. Confie em Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Confie em mim, eu sou Deus, eu sou Deus. Confie em mim, eu sou Deus. Nessa noite, o Espírito Santo fala no teu interior. Continue crendo, continue confiando. Deus continua sendo Deus, continua sendo Deus. Eu dei meu filho por todos, mas pensando em cada um, pensando em você. Não desista de você, não desista dos seus sonhos, não desista de mim. Existe algo que tenho para você que fará toda a diferença. Esse algo se chama paz. Eu sou Deus de paz. Amém, queridos? Você toma posse dessas palavras? Então agora você coma o pão tendo essa revelação que você tem um Deus de paz. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Nós estamos, pela fé, nós estamos de posse do sangue de Jesus, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, como nós cantamos aqui. E agora vai acontecer algo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vai acontecer algo sobrenatural dentro de você, amém? Eu posso ouvir um amém? Presta atenção. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. E essa é uma verdade. Uma das traduções para Espírito Santo é dunamis. Dunamis, explosão. Quando você tomar esse cálice, profeticamente, creia nisso, que isso aqui é muito profético. Quando você tomar esse cálice hoje, essa ceia, vai ser um divisor de águas para a sua vida, para as suas emoções e para os seus propósitos a partir de hoje.
quando você tomar esse cálice hoje, à medida que ele for descendo dentro, pela sua garganta, entrando no seu corpo, eu creio, pela fé, que vai haver uma explosão espiritual dentro de você, amém? Você não está entendendo, vai acontecer uma explosão espiritual dentro de você, amém, queridos? Creia nisso. Olha que interessante, o Espírito Santo está dentro de nós. Dunamis, traduz Espírito Santo, explosão. O sangue de Jesus, ele é vida. E talvez existam pessoas aqui que estavam sendo vitimadas de um espírito de morte, de suicídio espiritual e até físico. Talvez estavam sobrevivendo, mas a partir do momento que você tomar esse sangue aqui, hoje, a hora que ele descer, vai haver uma explosão dentro de você. E eu creio, queridos, que toda maldição que foi lançada na sua vida, tudo que está dentro de você, toda angústia, todo problema na sua alma, todo sentimento de depressão, toda vontade de se matar, de se acabar com a vida, eu não sei, tudo aquilo que você tem sentido nos últimos dias, quando você tomar esse cálice hoje, eu creio, em nome de Jesus, vai haver um milagre dentro de você, vai haver uma explosão dentro de você, e o Espírito Santo vai eclodir, sabe, vai destruir todas as barreiras, todas as fortalezas, vai destruir todo espírito de morte, de angústia, de depressão, de desânimo, de fadiga emocional, e você vai viver um novo tempo. As pessoas vão perguntar: o que aconteceu, cara, com você? Você estava quase morrendo sexta-feira, hoje você está diferente. Eu não sei, eu sei que o Espírito Santo fez algo, tem algo dentro de mim aqui mexendo, borbulhando, me dando vida, me dando vontade de viver, me dando vontade de conquistar, me dando vontade de avançar, me dando propósito, me dando alegria. E não é uma alegria que passa, é uma alegria que vem do céu, ela é constante, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Amém, queridos? Então, se prepara. Você está preparado para esse avivamento dentro de você? Você está preparado? Amém? Então eu vou contar. Nós vamos fazer isso e vamos deixar fluir, porque vai vir uma unção sobre a sua vida que você não vai, sabe, não vai entender, mas vai vir. 1, 2, 3. Beba agora e viva essa explosão em nome de Jesus. Aleluia!